Da Rede Alesp conversa agora com o advogado Ariel de Castro Alves, membro do CONDEC, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Ele fala sobre o Dia Internacional da Juventude. Bom dia, doutor Ariel de Castro. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, é um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante aí na Rede Alesp. Doutor Ariel, é o Guga Mendonça. Hoje comemoramos o Dia Nacional e Internacional da Juventude, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa é uma parcela da população que, sem dúvida nenhuma, precisa de muita atenção por ser a base da sociedade melhor. Para esse desenvolvimento, quais as políticas públicas precisam ser priorizadas para a juventude na sua avaliação? Olá, Guga, é um prazer estar falando com você, também com os telespectadores da TV Alesp. Nós temos o Estatuto da Juventude desde 2013, a Lei 12.852 de 2013, então, que trata das políticas públicas voltadas aos jovens, dos programas, dos serviços relacionados à juventude. A própria Constituição Federal de 88, no artigo 227, prevê prioridade absoluta e proteção integral às crianças, aos adolescentes e também aos jovens. Mas essa, infelizmente, não é a realidade do nosso país. Nós tivemos, no ano passado, mais de 41.600 homicídios, 70% das vítimas são jovens, têm menos de 30 anos de idade. Nós temos aí 20% da população infanto-juvenil, população juvenil, né, que deveria estar trabalhando, estudando, incluindo os adolescentes, que estão fora da escola e fora do trabalho. Eles nem estudam, nem trabalham. Isso representa, então, 20% da população juvenil no Brasil, conforme os números oficiais. A OIT hoje também está divulgando uma pesquisa dizendo que 70% dos jovens sofreram prejuízos educacionais. É uma pesquisa da Organização Mundial do Trabalho no mundo todo. 1 em cada 6 jovens com menos de 24 anos perderam seus trabalhos, perderam seus empregos. Nós temos um índice de desemprego no Brasil entre os jovens de 27%, incluindo aí os jovens, né, também entre 14 e 25 anos, que tem os aprendizes, tem os estagiários e tem os jovens que deveriam estar no mercado formal de trabalho. Enquanto o desemprego médio no Brasil é de 12% na população em geral, entre os jovens é de 27%. E agora, com a pandemia, com a crise social, econômica, nós sabemos que essa situação está se agravando muito, muitos jovens estão perdendo seus empregos, seus trabalhos. Nós temos uma outra questão, que os jovens que se formam no ensino universitário, boa parte deles, inclusive, pagam as suas faculdades, fazem todo um investimento e depois não conseguem empregos na área. 40% dos jovens que se formam não conseguem empregos na área que se formaram, acabam continuando a trabalhar em empregos que sequer exigem o ensino superior. Então, apesar de estarem formados no ensino superior, não são aí devidamente empregados nas suas áreas de atuação. Então, diante desse quadro todo, o desafio maior é que o Brasil tenha centros de referência de juventude, tenha também programas qualificados para o encaminhamento desses jovens para o mercado de trabalho. Precisamos incentivar a aprendizagem, temos legislação para que as empresas, comércios, escritórios empreguem, né, deem oportunidades aos aprendizes a partir dos 14 anos de idade e também aos estagiários, principalmente os estagiários do ensino superior, dos cursos do ensino superior. E temos a necessidade também de qualificar a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Agora, doutor Ariel, aqui é o Fábio, tudo bem, doutor? Olá.
Doutor, eu tenho o seguinte questionamento, porque o senhor falou aí dos 12% de desemprego, né? E existem entidades aí que falam até do desemprego maior, falam em 15%. E aí eu fico pensando, se a pessoa que tem experiência já tem tanta dificuldade assim para conseguir um trabalho, o jovem, como o senhor mesmo está relatando para a gente, ele vai ter uma dificuldade maior ainda. E aí o senhor fala de centros de referências. Eu fico pensando aqui nas periferias das cidades, né? Não só aqui da capital paulista, mas das cidades espalhadas pelo estado. Já existem esses espaços lá pronto para meio que formar esse jovem, para meio que orientar esse jovem, ou esses espaços ainda precisam ser criados, doutor Ariel? Nós temos alguns lugares, algumas prefeituras que criaram seus centros de referência de juventude. Na região do Grande ABC, algumas cidades possuem esses centros de referência. Temos alguns na capital, que são parcerias entre entidades sociais, comunitárias da periferia com a prefeitura, mas é claro que nós precisamos ter esses centros de referência de juventude em todos os bairros, principalmente nas regiões mais periféricas. São locais voltados à orientação, a acompanhamento, a encaminhamento dos jovens para atendimentos psicológicos, para atendimentos na questão de drogas, também para o mercado de trabalho, inclusive avisando sobre vagas do mercado de trabalho, sobre oportunidades de formação, de qualificação, também com atividades de cultura, de esportes, de lazer. É assim que são pensados esses centros de referência da juventude. Mas os que funcionam, eles acabam não ofertando todas essas questões que eu mencionei. Nós também precisamos de centros de apoio e renda, né, para geração de renda também. E temos algumas experiências, inclusive na capital, vinculados a centrais sindicais, junto com a prefeitura, alguns também junto com o governo do estado. Esses centros de apoio e renda são fundamentais para o encaminhamento desses jovens para o mercado de trabalho, para conseguirem vagas de aprendizagem. Tem o próprio CIEE, que é uma instituição privada, faz um trabalho muito importante dedicado nessa área, com relação aos aprendizes, também com relação aos estagiários de ensino superior, faz parcerias com muitas empresas, muitos escritórios, muitas instituições, e temos também outros programas que são nos municípios, que são chamados de camp, que são voltados também aos aprendizes, aos estagiários, tem parcerias com várias empresas. Então, o poder público ele precisa dar mais apoio a essas instituições. Toda a repartição pública deveria contratar aprendizes e estagiários, como já faz, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que em todos os cartórios dos fóruns nós temos lá os aprendizes fazendo o atendimento à população e aos advogados. Isso deveria ocorrer em todas as prefeituras, todas as repartições do governo do estado, Assembleia Legislativa, em todas as instituições precisamos dar mais oportunidades para os jovens, principalmente os aprendizes, principalmente os estagiários, e como você mencionou, sem experiência é necessário ter oportunidades de experiência. E muitas vezes vai se adquirindo essa experiência através da aprendizagem, com a contratação, então, dos aprendizes, dos adolescentes a partir dos 14 anos, e também dos estagiários, para que eles já estejam na faculdade e, ao mesmo tempo, já possam estar se qualificando, se preparando para, quando estarem formados, já irem direto para o mercado de trabalho, já como profissionais devidamente formados nas suas profissões. E, claro, temos que ter programas de incentivo ao primeiro emprego, né? A oportunidade inicial para que o jovem possa aí estar cada vez mais se profissionalizando. Doutor Ariel, uma dúvida que eu tenho, e talvez o nosso espectador em casa também tenha, por exemplo, no interior do estado, se um jovem mora numa cidade que não tem ainda esse centro de referência, ele pode ir numa cidade vizinha e ser atendido no centro de referência da cidade ao lado, ou não? Tem que ser realmente na cidade onde ele mora?
Em regra, esses programas acabam sendo municipais, mas eles não podem impedir o acesso de quem vem de uma cidade que não tem o programa, até porque as políticas públicas, elas precisam ser universais, é como nós temos o Sistema Único de Saúde, o sistema da assistência social, o sistema educacional. Então, se não tem numa localidade, num bairro, num município, esse jovem não pode ficar desassistido, ele deve procurar onde tem e deve ser atendido, mas realmente falta uma integração maior das políticas públicas, principalmente nessa área de juventude, que precisam ter os sistemas de cofinanciamento, quer dizer, governo federal repassando recursos para os estados repassando recursos para os municípios, para que todos tenham esses centros de referência da juventude. Nós também temos que dizer que existem outras políticas para a juventude. A política universitária é voltada para a juventude, os cursinhos que qualificam os jovens para o Enem, inclusive existem cursinhos comunitários, qualificam para o Enem, qualificam para vestibulares, existem vários cursinhos comunitários, inclusive cursinhos que tratam da questão racial, como o Educafro, Uniafro, entre outros, são políticas fundamentais de juventude e que não recebem nenhum apoio do Estado, nenhum apoio do poder público. Deveriam também receber. Agora, as escolas técnicas mantidas pelo governo do Estado, algumas também mantidas por governos municipais, através até de fundações, também fazem parte das políticas de juventude para qualificar, então, os jovens para o mercado de trabalho. São fundamentais, precisam ser sempre expandidas, como nós temos as ETECs em São Paulo, o ensino universitário também é fundamental para a juventude. Agora nós temos uma questão também do envolvimento de jovens com as drogas, seja através do vício, muitas vezes esse vício também acaba gerando o envolvimento com tráfico. Nós temos que nos preocupar muito com essa questão também, a falta de atendimento adequado para esses jovens, para tratamento, através dos centros de apoio psicossociais álcool e drogas, através de residências terapêuticas que os municípios deveriam ter, mas não possuem, que seriam para acolher esses jovens envolvidos com drogas, ou até em clínicas para internação nos casos mais graves aí de jovens envolvidos, dependentes de drogas. Doutor Ariel de Castro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade aí, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Infelizmente temos pouco a comemorar nesse Dia Internacional da Juventude, mas fundamental esse espaço que vocês abrem, até para que a gente possa cobrar políticas públicas essenciais para garantir a vida, a dignidade dos nossos jovens. Um abraço a você, Guga, ao Fábio, a todos que trabalham aí na TV Alesp, que eu tenho um carinho muito grande pela TV Alesp e por todos os telespectadores, os ouvintes da Rede Alesp. Um grande abraço. Obrigado. Este foi o doutor Ariel de Castro Alves aí que trouxe, né, um pouco aí do Dia Internacional da Juventude. A gente abordou o tema aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Fábio?